Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabrini Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre a gestão de rotina como fundamento de uma advocacia efetiva e estratégica, com a participação de Fernanda Serravich, consultora de capacitação da Thomson Reuters, e Otávio Rodrigues, consultor de implantação também aqui na Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que vocês podem ficar à vontade para enviar qualquer pergunta e dúvidas no chat. Nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Fernanda Serravich. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada, Pabli, pela apresentação e pela recepção. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês de novo. Essa oportunidade de estar aqui, de trocar com vocês, sempre me traz muito aprendizado e bons insights, então realmente é uma oportunidade incrível. Bom, pessoal, como a Pabli já explicou um pouquinho, eu sou a Fernanda, hoje eu atuo como consultora de capacitação do time comercial. Então, basicamente, eu ajudo o nosso time a se desenvolver, conhecer um pouquinho mais do mercado, das necessidades dos advogados, de como que as nossas soluções aqui na Thomson Reuters podem apoiar no desenvolvimento de vocês, dos seus escritórios. Eu estou aqui com um grande parceiro de trabalho que eu admiro muito, que é o Otávio, vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Muito obrigado, Fer. Recíproca é verdadeira, primeira coisa. Bom dia, pessoal. Me apresentando brevemente, eu atuo aqui na Thomson Reuters há 2 anos. Sou consultor de implantação, então o principal escopo da minha atividade é facilitar com que o Legal One entre como a nova solução para as maiores dores de um escritório de advocacia. Então, a partir do momento em que o sistema precisa ser moldado ao escritório, eu entro sendo esse facilitador. Tá? Hoje a gente vem aqui conversar um pouquinho, você vai adiantar para vocês. Bom, uma coisa que eu não falei ainda, mas é que tanto eu quanto o Otávio, nós somos formados em Direito, formamos na mesma faculdade, inclusive, aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente, acrescendo a paixão aí pelo mundo jurídico, a gente se encantou muito pelo mundo da tecnologia e da gestão, tanto a gestão de pessoas quanto de processos, de rotina, e é um pouco desse lugar que a gente está falando, né? De quem vê tanto o lado de vocês, porque a gente já esteve também desse lado, quanto o lado de quem está aqui apoiando os escritórios, os advogados a se desenvolver, a desenvolver as suas potencialidades. Bom, pessoal, quando a gente recebeu o convite para fazer essa conversa, essa troca aqui com vocês, eu e o Otávio nos reunimos para entender e nos perguntar quais eram os maiores desafios hoje de um profissional da área do direito. Né? O que vocês mais relatavam para a gente no contato que a gente tem aí com vocês no nosso dia a dia. E é só para vocês terem uma noção de como é que vai funcionar aqui a nossa agenda, a gente vai trazer essa introdução e alguns objetivos aí da nossa conversa. Vamos trazer alguns benefícios e práticas dessa gestão de rotina do ponto de vista dos gestores e do ponto de vista de outros colaboradores. E aí, no final, a gente vai abrir para as perguntas, como a Pablin já adiantou para vocês. Então, fiquem à vontade para ir comentando, compartilhando as percepções, que ao final a gente vai tentar compartilhar também com vocês. Tudo bem? Bom, como eu estava falando, quando a gente se reuniu para conversar, né, sobre essa temática, a gente buscou entender qual era o desafio mais recorrente que a gente escutava dos advogados e dos escritórios na rotina de vocês. E uma coisa que veio muito frequente para a gente, que a gente convergiu muito nesse ponto, era o desafio que esses profissionais tinham de organizar a agenda, que era lotada de prazos, de audiências e dos mais diversos tipos de demanda que envolvem a rotina de um advogado, de um profissional do direito. E aí eles falavam com a gente que alguns já tinham iniciado esse processo de buscar melhoria na sua rotina, mas outros falavam que ainda nem tinham começado e que acreditavam que era importante desenvolver, né, evoluir nesse ponto. Né, Otávio, você também escutou bastante isso aí no contato com os clientes, né? É super comum. E aí, gente, pensando, né, nessa conversa que a gente teve, a gente começou a entender alguns pontos. Primeiro, nós compreendemos que o advogado, nós de uma forma geral, a gente pensa muito, a gente é moldado a pensar que tempo é dinheiro. Só que, na verdade, a gente precisa lembrar que tempo é vida. Em cada pequena parcela das nossas atividades, do nosso dia a dia,
a gente não apenas está executando uma ação, existem inúmeros fatores por trás que a gente vai querer levantar, que a gente vai poder otimizar. Então, em um primeiro momento, já agradeço a presença de todo mundo aqui, agradeço essa 1 horinha que vocês separaram para poder conversar com a gente, e justamente por a gente apreciar tanto esse tempo que vocês separaram, que eu gostaria só de reforçar. Fiquem à vontade para trazer suas dúvidas, fiquem à vontade principalmente para compartilhar boas experiências que vocês no seu escritório, ou até mesmo na sua rotina, vocês tenham descoberto. A gente propõe trazer vários insights aqui, a gente quer justamente dar uma visão mais ampla para essas microatividades que a gente realiza, mas nada melhor do que vocês, ainda que a gente troque muito com vários escritórios todos os dias, nada melhor do que vocês contribuindo com suas próprias visões também. Tá? E aí, para começar essa conversa, o que a gente separou? A gente pensou em dividir em dois grandes pontos focais. Primeiro, uma perspectiva daquela pessoa que é um colaborador do escritório, que está operacionalizando essas rotinas, essas atividades, e depois, num segundo momento, uma visão mais de quem trabalha com a gestão do escritório. Perfeito. Eu comentei aqui que a gente ouve muito dos advogados eles falarem sobre essa necessidade de melhora, né, na gestão, na rotina, a gente escuta também pelos mais diversos motivos, né? Por que eles veem essa necessidade? Primeiro, muitos falam com a gente que eles percebem essa necessidade de mudança porque eles querem se sentir mais produtivos. Eu quero ganhar mais dinheiro, Fê. Eu quero trazer mais demanda para o escritório. E para isso eu preciso ser mais produtivo, para entregar mais demandas. Outros falam que querem melhorar a gestão de rotina porque eles estão se sentindo exaustos. Eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero praticar um esporte, fazer um hobby. Outros falam que querem organizar melhor essa rotina para ter melhor visibilidade do seu próprio trabalho, bem como do trabalho da sua equipe, do seu negócio como um todo, né, do escritório como um todo. Então, a gente percebe que esses motivos são os mais diversos. No entanto, apesar da gente saber que cada escritório, cada advogado tem suas peculiaridades na sua rotina e justamente por isso vão ter necessidades diferentes de organização, né, que variam de acordo com a área de atuação que vocês exercem, com o tipo de função que vocês fazem dentro da realidade do escritório, com o tamanho da estrutura que vocês estão inseridos. A gente sabe que não existe um modelo ideal de gestão de rotina. Né? Não, a gente não quer aqui, o nosso objetivo não é apresentar um modo perfeito de fazer as coisas, porque aí a gente engessaria vocês para trabalhar todos de forma igual, e isso não faria sentido, já que existem realidades diferentes. No entanto, o que a gente percebe que todos vocês têm muito em comum é essa agenda muito cheia, como o Otávio falou, cheia de prazo, cheia de compromisso, cheia de audiência, cheia de reunião e de responsabilidades. Então, seja aquele advogado que atua hoje no contencioso, que vai ter as audiências e os prazos judiciais efetivamente, mas também aquele advogado que atua no consultivo, que vai ter ali prazos internos, né, as SLAs, para ele cumprir dentro daquilo que ficou estabelecido com os seus clientes nos contratos de honorário. E aí o que a gente estava comentando muito, né, Otávio, é que dentro dessa realidade é muito comum, assim como nós, vocês também ficarem imersos e atolados nessas demandas. Né? Pois é. E assim, só reforçando mesmo, a gente tem plena consciência de que cada escopo de atividade, cada tipo de escritório vai ter uma rotina, vai ter uma demanda diferente. Então a gente compreende que advocacias de massa vão ter tarefas com um prazo de vida talvez mais curto, não tão complexo, não tão com uma necessidade subjetiva de análise, e que uma advocacia um pouco mais nichada, um pouco mais específica, vai ter talvez uma necessidade de gestão dessa microtarefa de formas diferentes. O que a gente tenta aqui é trazer um ponto de convergência, que eu acho que, em resumo, né, Fê, se a gente fosse resumir todas as conversas que a gente teve até chegar nessa apresentação, seria um olhar distante de pequenas atividades que a gente realiza e como que isso pode agregar quando a gente enxerga o todo. Né? Exatamente. A ideia é que a gente consiga refletir sobre as oportunidades que a gente pode gerar a partir dessa análise mais profunda, mais distanciada e mais estratégica das informações e dos dados que a gente gera no nosso dia a dia, né? Que fazem parte dessa rotina
efetivamente. Então, a nossa proposta aqui hoje, né, Otávio, é incentivar vocês a sair um pouquinho aqui do olhar que a gente tem no dia a dia, né? Desenvolver um olhar diferente, mais estratégico para a própria rotina, para a rotina da sua equipe, do escritório, e pensar como que a gente pode hoje registrar essas tarefas, esses compromissos, de modo que a gente consiga extrair valor dessas informações. É isso, né? Quem aqui que é advogado e nunca falou que o prazo é a vida do advogado? A nossa ideia aqui é tirar um pouco essa visão. Eu sei que isso é muito verdade, mas é talvez trazer uma nova perspectiva. Perfeito. Como o Otávio adiantou lá no início, pessoal, a gente resolveu trazer para vocês 2 pontos de vista de análise. Um primeiro ponto de vista do colaborador, daquela pessoa que está na linha de frente ali no dia a dia das demandas jurídicas, de quais benefícios ela pode extrair dessa gestão de rotina de uma forma mais efetiva e estratégica. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a visão dos gestores, tá? Como que vai funcionar isso aqui, pessoal? Como que a gente preparou para vocês? Eu vou trazer um pouquinho da perspectiva aqui dos pontos que a gente elencou como mais estratégicos e depois o Otávio vai mostrar dentro do Legal One como que vocês podem utilizar essa ferramenta de gestão como um grande aliado nesse processo de evolução. Tudo bem? Bom, o primeiro ponto que a gente mapeou como extremamente importante aqui é que uma rotina mais organizada, mais ágil, ela permite uma melhor visualização daquilo que precisa ser cumprido pelo advogado. Como a gente já falou várias vezes, eu sei que muitas coisas vão guardando aí na cabeça de vocês, né? Vai gerando essa sobrecarga mental, emocional, e vocês não conseguem ter uma gestão à vista, ou seja, uma visualização clara do que precisa ser feito. Então, vou pedir para o Otávio mostrar para a gente como que a gente pode fazer isso dentro do Legal One, para vocês entenderem como que pode ser um aliado. Perfeito. Então, pessoal, olha só. Quando a gente pensa em organizar melhor nossa rotina, acho que uma grande dor que todo mundo tem, e que quando a gente vira essa chave, o mundo ele muda, é registrar aquilo que está em nossas cabeças em um local externo. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de como se dá essa gestão à vista. Imagina a gente gravar tudo isso na nossa cabeça e saber em cada dia quais são as demandas que a gente precisa fazer. Só com essa preocupação a gente já perde ali horas e horas do dia, imaginando o que precisa ser feito sem de fato organizar e se planejar para começar. Só que um passo antes seria já, nessa perspectiva de olhar um todo, né, nesses momentos aqui das microtarefas, seria a gente entender como que a gente pode lançá-las de uma forma estratégica. No Legal One, vou usar ele como um exemplo de como que a gente consegue, de fato, ser um pouco mais estratégico. Por exemplo, descrição, qualquer gatilho visual que agilize você bater o olho naquele lançamento e identificar o que precisa ser feito, a gente pode usar de uma forma estratégica. Aqui, eu poderia simplesmente colocar uma descrição padrão que me ajudasse a organizar grupos de tarefas em que eu preciso ir atuando, né? E dessa forma melhorar a minha cognição no sentido de interpretar e começar a atuar para me livrar dessa pendência. Um outro ponto que, às vezes, até nos meus contatos com os escritórios, não se vê tanto valor, mas em escritórios com um perfil mais analítico, mais estratégico, é de extremo valor, é a tipificação dessas tarefas. Porque, na medida que a gente cumpre individualmente cada uma delas, talvez ela se acabe em si. Simplesmente me livrei daquela pendência e agora eu passo para a próxima. Só que, se no momento do lançamento eu tenho um cuidado adicional, eu tipifico ela de uma forma estratégica, aos poucos eu vou levantando dados que podem me trazer inúmeras tomadas de decisões. Então aqui, ao lançar essa tarefa, o Legal inclusive já tem uma lista pronta, vou usar ela como exemplo, a gente já tipificou, me ajuda tanto a identificar o que precisa ser feito, quanto a ter um critério objetivo posteriormente. Tá? Aqui seria mais esse primeiro momento que eu gostaria de apontar para a gente começar essa conversa. Sim, além da facilidade dele realizar a contagem do prazo para a gente, né, Otávio? Otávio selecionou ali que é uma contestação, automaticamente ele já contou o prazo interno, que a gente conta aqui como D-2, que seria de 13 dias, e já faz essa contagem para trazer ainda mais agilidade aí na rotina. Isso, perfeito. Depois
demonstro ali como que se dá essa contagem. Maravilha. Um outro ponto, pessoal, que a gente mapeou aqui é a capacidade da gente potencializar a comunicação a partir do desenvolvimento dessas tarefas. E quando eu falo comunicação aqui, eu estou falando não só de uma comunicação interna entre os colaboradores, entre os advogados do escritório e entre áreas do escritório, bem como uma comunicação do escritório para com os seus clientes. E falar de comunicação é falar de um grande desafio, acho, de qualquer organização, né? A gente vê isso aqui dentro da Thomson Reuters, bem como de vários escritórios que a gente conversa. Então, a partir do momento que a gente faz uma comunicação mais efetiva entre essas pessoas, a gente evita atrito, a gente traz transparência e mostra o valor que cada área, que cada colaborador está gerando para a gente chegar efetivamente nos objetivos finais ali da organização. Mostra um pouquinho aí para a gente, Otávio. Perfeito, Fê. Nesse sentido, né, dessa comunicação mais efetiva, mais assertiva entre as áreas, tudo também, mais uma vez, começa do início aqui dessa vida. Se a gente for imaginar um fluxo de vida mesmo dessas tarefas, talvez elas poderiam começar, na sua grande maioria dos casos, em uma publicação. O escritório que atua ali no contencioso vai fazer a leitura de suas publicações. Na medida em que elas são lidas, já pode iniciar essa comunicação com os outros setores, ou seja, a pessoa que cuida, talvez o controller, do tratamento dessas publicações, já pode vir criar a tarefa e percebam que, propositalmente, eu comecei essa criação da tarefa de uma outra forma, porque nesse sentido de ser mais efetivo, ser mais assertivo nessa comunicação, a gente já vincula toda essa tarefa àquela publicação que foi automaticamente trazida pelo Legal One e partimos daqui, não mais do zero. Então, se eu quisesse alterar essa descrição, por exemplo, ela já não é meramente mais uma descrição, ela está ligada àquela comunicação, àquele ato processual que foi feito. Mais uma vez, poderia tipificar, e dessa vez vou me atentar aqui, Fê, para demonstrar o prazo que é contado. E como que ele funciona, assim como na vida real? É contado a partir da data de publicação, então se eu quisesse alterar aqui, de alguma forma, talvez deixar essa data de publicação mais antiga, só para eu ter alguns dias a mais de prazo, seria possível. E todas essas tabelas aqui, inclusive, já vem pronta, pensando em otimizar esse lançamento. Todos esses tipos e subtipos têm o respectivo prazo que consta no código, e não, ele não foi reprovado na faculdade, é só o D-2, como a Fê falou. Tá bom? Enfim, aqui nos demais usos dessa distribuição das tarefas, a gente já começa a entender uma coisa. O controller não vai distribuir esse prazo para si. Ele vai, na verdade, atribuir qual advogado, qual advogada, que vai dar sequência aqui a esse prazo. E existe até uma figura do superior imediato dessa pessoa sendo atribuída também para favorecer essa comunicação e a sua verificação sobre a vida do cumprimento desse prazo. Tá? A respeito ainda da comunicação com as áreas, aqui a gente ainda tem a possibilidade de, imaginem, eu lancei esse exemplo como uma contestação, mas na verdade poderia ser um compromisso, poderia ser uma audiência que estava sendo agendada por aquela publicação. O que vocês vão poder usar também nesse momento do lançamento? A gente tem aqui a possibilidade de adicionar o cliente do escritório como um destinatário de lembrete. Então ele poderia receber ali com 1 hora antes dessa audiência, um lembrete informando que ele precisaria comparecer àquela audiência. Bastaria que essa pessoa tivesse um e-mail cadastrado que o Legal One automaticamente dispara esse lembrete a ela. Isso é uma primeira perspectiva, quando a gente pensa aqui em lançar esse compromisso, essas tarefas, principalmente como se fosse aqui um fluxo de lançamento. Agora, um segundo momento, a gente poderia entender quando estamos já exercendo algum tipo de gestão dessas tarefas e a gente quer propiciar essa comunicação. Aqui a gente poderia, vou pegar essa tarefa como exemplo, visualizo os detalhes dela e imaginem, isso principalmente quando existem muitas pessoas envolvidas, cada uma está realizando um ato nessa tarefa, a gente pode usar algumas ferramentas como o registro de andamentos dentro dela. O que seriam esses andamentos? Qualquer tipo de comunicação que vocês precisam deixar armazenada e que venha trazer uma praticidade no momento em que outra pessoa se debruça aqui sobre essa tarefa. Tá?
Então, vou colocar assim, realizei primeiro contato, e poderia ser até um texto extenso. Tem muito escritório que usa isso justamente para fazer revisão de peças, fazer revisão de minutas, onde a gente consegue anexar os documentos na seção GED e registrar o que foi as decisões tomadas, né, nessa revisão a partir de andamento, sendo o caso. Né? Essa seria aqui uma primeira perspectiva, além de que é possível, a partir dessa primeira tarefa, cumprir prazo, não é tão simples assim. Talvez a gente, no cumprimento desse prazo, a gente precise gerar outras tarefas, como o levantamento de um documento, um contato com o cliente para levantar algum tipo de informação. E a gente consegue ir também fazendo toda essa vinculação. Então, contato com o cliente. Opa. Dessa forma, essas tarefas elas ficam vinculadas, né, Otávio? Elas ficam correlatas. E aí mostra toda essa rastreabilidade da atuação do advogado, que é bem interessante. A gente traz uma super visibilidade, uma super possibilidade de controle. Em qual etapa essa tarefa está, né, até que ela seja de fato cumprida. E em um segundo momento também, pensando que a cada uma dessas atividades, a cada um desses registros que a gente realiza no sistema, o nosso cliente também pode ser impactado, não só com lembrete antes de uma audiência, mas o que é algo muito comum que acontece? Às vezes, o cliente questiona o escritório sobre, mas esse processo, saiu aqui uma condenação, por exemplo, e que vocês estão me pegando X% dela, que é questionar o valor que vai ser cobrado e não viu, na verdade, que o escritório trabalhou anos naquele processo. E se vocês, a cada etapa, a cada nova publicação, a cada prazo que vocês cumprem, a cada audiência que realizam, registram isso de uma forma estratégica, vinculando aquele processo, ao final, dá até para a gente imaginar, como se fosse uma prestação de contas que você faz com o cliente, mostrando para ele todos os atos que vocês tomaram em cada um dos processos dele. Isso daqui é um exemplo de um relatório que traz justamente isso. Cada compromisso, cada tarefa cumprida está apresentada aqui no que seria esse curso de vida do processo. Exato, isso traz muita transparência na relação com o cliente e transparência impacta na confiança, que eu acho que é o maior valor que pode existir entre o seu advogado e o seu cliente, né? Toda certeza. Bom, pessoal, um terceiro ponto que a gente mapeou aqui é que, e aí eu falo muito partindo de mim, né? Eu, enquanto profissional, eu tenho os meus objetivos, os meus desafios, eu sei onde eu quero chegar, e com os advogados também, eu acredito que isso aconteça. E para que a gente consiga ter crescimento, consiga evoluir enquanto profissional, a gente precisa não só fazer um bom trabalho, mas a gente precisa mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho, precisa dar visibilidade para isso. Então, a partir do momento que o advogado registra tudo aquilo que ele está fazendo no seu dia a dia, né, além de organizar, ter controle, ele consegue, por exemplo, emitir relatórios para que ele se autoavalie, né, e consiga ali, através de autoconhecimento, autocrítica, analisar o que ele está indo super bem, o que ele pode se desenvolver ainda para ele crescer cada vez mais como profissional e se desenvolver. Mas é legal também para que o gestor dele possa visualizar todo o trabalho que ele tem realizado, toda a efetividade dele nesse processo, para que ele seja reconhecido, obviamente. Esse sempre é um dos nossos grandes objetivos, a gente ter reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo, do bom trabalho que a gente está entregando. Mostra para a gente, Otávio, por favor, um exemplo de relatório que a gente poderia visualizar. Perfeito, olha. Aqui, pessoal, só um ponto que é importante ressaltar, antes da gente começar a olhar essas colunas, é a possibilidade que o Legal One nos dá de formatar esse relatório de N formas. Então, eu extraí aqui algumas informações que existem no meu sistema de demonstração, porém poderia ter N outras formas, tanto de extrair quanto de registrar. Então, aqui é mais um exemplo, mais uma perspectiva de análise do que seria aqui uma atividade que eu presto, que eu realizo, onde eu gostaria de verificar, por exemplo, qual é a tipificação dessa atividade. Aqui está diversos, uma oportunidade até que eu perdi de ter uma análise mais efetiva, porque nesses subtipos eu tenho um olhar bem específico
de cada ato que eu realizei. Na medida que eu caminho para a direita, eu entro aqui até mesmo nessa possibilidade de fazer depois fórmulas entre essas colunas, onde eu tenho quando foi cadastrada a atividade, ou seja, quando que essa pendência ela foi criada no sistema, depois quando que efetivamente, ou da forma que estava prevista, eu iniciei essa atividade e consigo ver quando era a conclusão prevista e quando de fato aqui eu cumpri essa proposta. Então, nessas colunas, qual olhar eu gostaria de trazer? A partir daquela gestão que a gente estava vendo, quando vocês vão trabalhando com a própria rotina, por trás a gente vai dando esses registros. Esses registros eles podem ser muito úteis. Aqui a gente conseguiria trabalhar de várias formas diferentes, talvez cruzando os subtipos dessas tarefas com essas colunas de data, aplicando aqui talvez a duração dessa atividade, né? Até para o registro de duração, o Legal One ele tem ali um módulo dedicado a isso, que seria o timesheet, que demandaria esse lançamento das horas, depois dou até uma mostrada como que seria isso. Porém, dentro de cada um daqueles subtipos que a gente lança no sistema, esses daqui, prazo, contestação, por exemplo, eu conseguiria atribuir uma duração padrão para a hora trabalhada. Como que isso seria? Adiciono isso na tabela daquele subtipo, no caso, prazo, contestação, e poderia gerar para mim uma média de tempo gasto com essa atividade e depois eu poderia somar essa duração padrão. Apenas para que eu tivesse um critério um pouco mais prático, ao invés de aplicar aqui as fórmulas que eu estava comentando. Quem não tem tanta familiaridade com Excel poderia já usar essa média para ter uma estimativa dessa análise. E óbvio aqui no final o status. Se eu já cumpri, se já foi iniciado, até para favorecer a minha própria gestão, para aquelas pessoas que gostam de ter uma visão bem resumida aqui. Certo, Fê? Sim, com certeza. Vai trazer parâmetros aí para a gente se avaliar e para o gestor poder avaliar a gente também, né? Um último ponto que a gente trouxe como relevante do ponto de vista do colaborador, pessoal, é a capacidade que ele vai ter de priorização das demandas que são mais urgentes e que geram mais valor para o seu cliente, seja o seu cliente interno ou o seu cliente final, né, que é o cliente do escritório. Eu não sei se está todo mundo familiarizado com os termos de agilidade, com a ideia de cultura ágil, das metodologias ágeis, mas só para trazer uma ideia para vocês, um dos grandes pilares da agilidade é justamente a capacidade de você fazer uma gestão à vista, onde você consiga visualizar aquilo que você precisa, mas também que você tenha capacidade de priorizar as suas demandas de forma estratégica. A gente sabe que às vezes a gente vai ter uma listinha de pendências que a gente quer dar check em tudo e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso tudo num único dia. Se eu não vou conseguir fazer tudo no único dia ou não naquele momento que eu preciso, por que não priorizar aquilo que gera mais valor para o meu cliente e que faz mais sentido eu antecipar essa geração de valor? Então, existe uma possibilidade dentro do Legal One da gente também classificar essas demandas por prioridade, né, Otávio? Exato, Fê. Nesse sentido, né, de priorizar e simplificar essas demandas, o que a gente consegue entender? Eu já deixei um filtro salvo aqui no meu sistema, só para demonstrar a vocês. Quem se interessar, posso até mostrar posteriormente, quem for nosso usuário, não sabe como eu fiz isso. Depois demonstro como colocar, tá, gente? Aqui, deixando esse filtro salvo, qual que foi a minha proposta? Foi mostrar nessa visão em lista, ordenada pela data de término e conclusão que eu tinha estipulado, aquelas tarefas que eu tenho uma prioridade alta, entendendo que são as primeiras que eu preciso cumprir, porque talvez seja um prazo preclusivo, ou talvez seja uma entrega bem estratégica para o meu cliente, que é algo muito caro para ele. Só aproveitando aqui, o que é um relato muito comum? Como eu atuo com muitos clientes aqui no dia a dia, é comum essa visão em lista não estar tão aderente a eles, tá? Então, eu gosto sempre de mostrar essa possibilidade de gerenciar essa tabela e simplificar um pouco essa visão. Deixar ela um pouco mais aderente àquilo que vocês precisam fazer. Talvez aqui, olha, só as informações essenciais e vocês têm uma listinha pronta para ir eliminando essas pendências. Ok? Perfeito, Otávio. Obrigada por compartilhar com a gente. Imagina. Passando agora um pouquinho para a visão que a gente tem
de benefício para o gestor, né, Otávio? Que foi um ponto que a gente conversou muito e viu muito valor, que é a possibilidade, gente, dele visualizar essas demandas de uma forma mais efetiva, não só as suas próprias demandas, quanto dos seus colaboradores. E a gente sabe que ser gestor não é brincadeira, não. Eu falo porque faço parte de um time de gestão de grandes e brilhantes gestores e eu vejo a luta deles todo dia para dar conta das suas próprias demandas, bem como das demandas do time inteiro, né? Com os escritórios, acredito que seja da mesma forma. Então, o primeiro ponto que a gente viu de super benefício para o gestor, pessoal, é conseguir que ele faça um acompanhamento universal das demandas. Ou seja, a partir dessa visão geral do time, ele consegue ganhar em segurança e previsibilidade. Segurança, porque mapeando isso, ele consegue garantir que os prazos sejam entregues conforme foi estabelecido. E, além disso, ele vai conseguir apoiar o time, retirando ali possíveis impedimentos que podem surgir aí no dia a dia, né? Que a gente sabe que acontece muito isso também. Então, às vezes, uma falta de informação que está travando ali o colaborador de ter efetividade naquela demanda, ele pode ajudar contatando outras áreas, usando da sua expertise para apoiar o time. Otávio, compartilhe aí com a gente como é que ele consegue ter essa visão universal pelo Liga One, por favor. Ótimo, Fê. Eu acho que quando a gente pensa nessa visão do colaborador, inclusive, a visão do gestor, a gente entende que o volume de dados aumenta muito. Então, trabalhar com aquela visão da agenda, quando a gente estava nessa proposta de uma gestão da agenda pessoal, imagina se isso é uma pessoa e eu tenho, na verdade, 5 pessoas na minha equipe. A gente sabe que existem equipes infinitamente maiores. Talvez a organização por aqui não fique tão bacana. Talvez uma visão quantitativa, a princípio, já seja melhor. A gente tem aqui nesse submódulo, a agenda do escritório, justamente isso. Aqui o gestor, ele pode filtrar pelos compromissos e tarefas da sua área, ou talvez por um único colaborador, para ter uma análise mais próxima dele. E vou retornar esses números, uma visão quantitativa de fato sobre aquilo. Quais são os prazos que estão em aberto, quais são aquelas tarefas e compromissos que estão, pendentes. Então, a partir do momento que eu verifico que existem 32 pendentes, poderia ter filtrado aqui, inclusive, o período que eu quero analisar. Bastaria que eu clicasse e ele me direciona para onde? Para o local que eu considero mais adequado para essa gestão de altos volumes de compromissos e tarefas, que seria aqui essa visão em lista. Aqui você consegue justamente ordenar pela data de conclusão e saber, existe algum prazo vencendo hoje? Quantos prazos estão vencendo hoje? Preciso atuar de alguma forma? Entro, talvez, nesse compromisso de fato, verifico como estão os andamentos, ou estruturo um relatório para que o próprio Legal One me mande esse tipo de informação. Isso é uma coisa muito bacana. Nessa rotina, o quanto mais a gente conseguir automatizar, melhor para nós. A gente elimina alguns procedimentos robóticos, por exemplo, que poderia nos poupar muito tempo, poderia nos consumir muito tempo. Então, os relatórios agendados nesse acompanhamento, né, nesse paralelo entre a visão pessoal e agora a figura do gestor, eles podem ser muito úteis, né, Fê? Sim, sem dúvida. Ele pode ter várias formas de visualizar e aí ele vai escolher aquilo que faz mais sentido, né, para aquilo que ele se adapta mais, que ele acha mais interessante. Então, ele pode fazer essa visão, né, pela agenda do escritório, que eu particularmente adoro essa ferramenta, que muitas vezes a gente vê os clientes esquecendo de utilizar no dia a dia, né? Traz uma visão bem clara, bem quantitativa ali. Pra vocês verem, gente, não sei se vocês separaram, mas o funcionário Otávio Rodrigues estava cheio de demandas atrasadas, né? A gente vai ter que conversar com ele depois sobre isso. Deixa abaixo, por favor. Mas ali a gente consegue ter essa visão por área ou por colaborador especificamente e consegue, como o Otávio falou, agendar esses relatórios também para receber ou diariamente, ou semanalmente, mensalmente, da forma que o gestor achar mais interessante. O segundo ponto que a gente mapeou aqui, pessoal, que é também um grande desafio na vida do gestor, é como ele delega, distribui as demandas que chegam para a área dele. Então, ele precisa delegar e distribuir essas demandas de uma forma que os prazos sejam atendidos, de uma forma que ninguém fique muito sobrecarregado e outra pessoa, né, com tempo livre, e de forma também a aproveitar as aptidões individuais dos colaboradores, né? Hoje a gente tem cada vez mais a formação de times diversos,
onde a gente tem, às vezes, pessoas com formações diferentes, com perfis comportamentais, experiências diferentes, que podem trazer também diferentes habilidades e pontos de vista. Então, por que não levar isso em consideração para a gente gerar ainda mais valor nas nossas demandas? Então, essa delegação, distribuição de tarefas é algo que o Legal One também pode ajudar a gente. Exato. E aí a gente começa a entrar, porque assim, enxergando ainda mais distante essas tarefas. Por trás delas, existem aqui um ser humano atuando. E a gente nunca pode distanciar esse fator humano dessa gestão da rotina. Em que sentido? Olha, o Legal One, ele consegue, através do lançamento, você pode utilizar a parte dos envolvidos para distribuir esses compromissos e tarefas. Porém, qual a melhor forma de fazer essa distribuição? Será que, em alguns casos, por exemplo, na advocacia de massa, a gente consegue olhar assim para um relatório como esse, em que a gente traz os envolvidos, traz aqui a tipificação e, mais uma vez, aquelas colunas de data e duração estimada aqui, que eu estava comentando antes. Mas será que, no momento do lançamento, no momento do curso de vida dessa tarefa, a gente não poderia registrar algum comportamento subjetivo, alguma percepção desse colaborador, algum aprendizado que ele tenha tido a partir dessa tarefa que ele realizou, e com isso gerar tanto uma melhora no clima organizacional, quanto buscando, caminhando no sentido de termos ali uma advocacia um pouco mais cuidadosa com os nossos clientes, evitando, assim, mitigando erros, simplesmente entendendo quem se adequa melhor a determinados tipos de compromisso e tarefa. Isso só é possível, ainda que seja uma análise subjetiva, coletando de uma forma eficaz esses dados, certo? Então, assim, em um primeiro momento, gostaria de trazer essa visão, só para que a gente possa repensar essas rotinas, e até como um complemento, eu cheguei a comentar a possibilidade, de termos aqui uma tarefa, e para, agora, numa perspectiva completamente analítica sobre tempo de duração dessas tarefas, uma vez que eu cumpro essa tarefa, eu poderia vir e lançar uma hora trabalhada. O que seria isso? Seria, adicionando aqui o tempo gasto com essa atividade, eu conseguiria lá no módulo timesheet gerar análises sobre cruzando os dados de tipo de atividade com, de fato, o tempo despendido pelo colaborador nela. Entendendo, talvez, a quem eu posso redirecionar alguma tarefa em atraso, porque aquela pessoa daria conta de fazer aquilo no dia. Então, levantando esse conhecimento profundo sobre o escritório, a gente consegue ter N objetivos, atingir N objetivos, N soluções aqui. Exato. Inclusive, eu me lembrei agora de um caso que um dos nossos consultores compartilhou comigo uma vez, que foi uma situação que ele estava numa implantação do Legal One no escritório e, de repente, chegaram algumas demandas que eram mais urgentes já no final do expediente daquela equipe. E eles tiveram que entender primeiro quais eram as demandas e eles tinham um prazo muito curto para cumprir. Então, eles fizeram essa distribuição justamente baseado naquilo que eles já tinham entendimento que cada colaborador tinha mais agilidade, tinha mais facilidade para que eles conseguissem cumprir com aqueles prazos naquele tempo que eles tinham, que era um tempo muito curto, já que essas demandas chegaram em atraso para eles. Então, está muito relacionada justamente essa análise, né, Otávio? Exato, perfeito. E só demonstrando que teria essa possibilidade justamente de uma rápida redistribuição. A gente poderia vir aqui e alterar o executante de tal pessoa para outra. E assim a gente trocaria, realocaria essas tarefas, pensando nisso que eu e a Fê estavam comentando, sobre entendendo as melhores pessoas para as melhores tarefas. Maravilha, muito bom esse ponto, ajuda bastante. Pessoal, um terceiro ponto que a gente mapeou aqui do ponto de vista do gestor foi a possibilidade dele conseguir mensurar a capacidade produtiva do time, do escritório como um todo, para isso trazer maior previsibilidade para ele, caso ele queira expandir. E aí eu falo expansão não só do ponto de vista de estrutura, porque nem sempre você vai expandir a estrutura, mas você pode expandir a quantidade de demandas que você absorve. A gente vê aqui as mais diversas situações, né? Eu que estou no comercial, a gente vê pessoas que chegam até a Thomson querendo conhecer o Legal One
porque elas querem se preparar para um crescimento, para um aumento de demanda e aumento de rentabilidade dessas demandas. E a gente também vê alguns outros escritórios que já chegam aqui procurando software na loucura do crescimento, da mudança. É óbvio que o software vai ajudar nos dois casos, mas eu costumo comentar que quando você se prepara para o crescimento, esse processo ele é mais suave, né? Ele causa menos ansiedade, ele causa menos angústia em todo mundo que está envolvido. Então, é se preparar para a mudança, se preparar para o crescimento, né? E se organizar para absorver isso é algo extremamente estratégico, né? Porque, como fala aquela expressão de você trocar a roda com o carro andando é muito mais difícil, né? Então, se vocês têm esse objetivo, por que não se adiantar nesse planejamento, em trazer essa visão estratégica, em adaptar a cultura do escritório para utilizar uma nova ferramenta que vai apoiar, que vai trazer relatórios para uma tomada de decisão mais estratégica, mais assertiva, para aí sim vocês crescerem com a casa organizada, né? A gente vê muito esses exemplos aqui na nossa realidade. O comercial no primeiro desespero e eu aqui depois, nosso time, Segundo desespero. implantando no segundo, fazendo mágica, com o carro, como você falou, trocando a roda com o carro andando. E isso se relaciona completamente com aquilo que a gente estava comentando, do levantamento desses dados, compreendendo, talvez, vou crescer nesse tipo de demanda. Consigo extrair os tipos de tarefa que eu cumpro, o tempo despendido com cada uma delas e o número de pessoas que normalmente eu tenho envolvidas com aquele tipo de tarefa. Dessa forma, eu consigo até prever quantos funcionários de fato eu preciso contratar para conseguir abranger essa nova demanda que foi trazida para mim. Então, acho que, como você comentou, a construir bem essa casa, isso é essencial começar de uma boa fundação. Trazendo para essa metáfora aqui, porque o Legal One, quando a gente cria essa boa fundação, e esse é o nosso papel na implantação, inclusive, porque às vezes a palavra implantação pode ficar meio aberta para quem não passou por esse processo aqui. Quando a gente constrói essa boa fundação, todo o resto ele é criado de uma forma muito mais concreta. Então, esses dados que gerariam agora uma tomada de decisão assertiva, com um impacto muito verossímil ali com o que aconteceria na vida real, dessa nova carga, né, de atividades que eu venho a incorporar no escritório, passa a ter uma função essencial para o crescimento desse negócio, né? Então, essa visão eu acho fantástica. A gente nem é analítico, não, pessoal. Nosso perfil. A gente sempre está aqui A comentando gente não sobre adora um dados. relatório, uma planilha, não, né? É isso. O mais importante é esse final aqui, né, Fê? Como que tudo isso que a gente comentou pode impactar na organização. A gente estava até, quando a gente se reuniu para mapear o que a gente queria trazer para vocês, o que geraria mais valor, né, e tivesse mais ressonância com o que vocês têm vivido. E aí o Otávio comentou uma situação que tinha acontecido recente de um cliente que trouxe uma proposta que a gente achou super inovadora, que é utilizar o controle da agenda e a visibilidade que ele estava tendo das tarefas geradas para melhorar o clima organizacional dele e trazer bonificação para os colaboradores. Conta para gente, Otávio, o que ele compartilhou, por favor. Foi isso. A ideia deles, e que eu estava ajudando a tornar isso uma realidade ali com o uso do Legal One, seria justamente a cada tarefa cumprida, era um escritório, importante falar, era um escritório de massa. Ele tinha uma atuação massiva com uma demanda absurda de tarefas todos os dias, pequenos procedimentos que eles precisavam cumprir para toda aquela máquina rodar. E eles gostariam justamente de fazer a proposta aqui que a gente está tentando trazer no webinar, que é analisar, enxergar um pouco mais distante e melhorar o clima organizacional a partir desses registros, que era uma obrigação deles. A ideia deles foi fazer um gamification. Então, a cada tarefa, eles atribuíam, de acordo com o tipo dela, uma pontuação. Ao final do mês, levantava-se a pontuação de cada um dos colaboradores e eles tinham uma sistemática de bonificação, de alguns presentes que eram dados para cada pessoa que atingiu uma pontuação maior. Então, essa ideia, eu acho que ela pode despertar N outras aplicações, mas achei muito interessante. E a gente tem soluções ali no Legal One para favorecer. Muito em linha com o que eu já mostrei ali. A partir do registro estratégico, a gente consegue dar diversos usos para eles, né? Então foi muito Exato. bacana esse relato.
É uma forma de melhorar o clima, como a gente falou, trazer algo para sair um pouco ali daquela rotina que às vezes é maçante, é muito corrida, né? Muito burocrática. A gente sabe que o mundo do direito ele é muito burocrático muitas vezes. E aí trazer uma leveza, uma fluidez aí para essa rotina, uma competição saudável entre o Isso. time, né? Onde o pessoal pode ali correr atrás mesmo para desenvolver um trabalho cada vez melhor. Então, a gente quis compartilhar esse exemplo que a gente escutou recentemente, que foi algo diferente, né, Otávio? Que a gente não escuta muito falar e que vale a pena a gente pensar em formas interessantes de engajar o time, né, de motivá-los aí a realizar um trabalho cada vez mais incrível. Exato. Bom, É uma nova visão, né, é, que vem surgindo. Acho que é uma crescente, inclusive. A gente começar a enxergar esse lado humano das coisas também, seria esse aspecto da bonificação, do aspecto do reconhecimento, eu diria. Reconhecer o uhum, trabalho de cada um daqueles colaboradores. sim, sem dúvida, isso é algo que dá um gás aí para nossa rotina. A gente faz isso muito no nosso time comercial e sempre faz muito sentido. Isso. Pessoal, encerrando aqui um pouco do que a gente pensou em trazer para vocês, né, e concluindo qual que é a lição que a gente tira disso tudo, e espero que tenha ficado claro isso para vocês, que essa gestão mais efetiva de uma rotina, ela contribui não só para o desenvolvimento do escritório, né, do negócio de vocês, mas também para uma melhora nessa sensação de exaustão que muitos profissionais do direito têm relatado para a gente nesses contatos que a gente tem com o mercado. Sem dúvida, o Ligão ele pode ser um grande, grande aliado nesse processo, fazendo com que vocês consigam tirar efetivamente da cabeça e colocar isso num lugar que vocês se organizem, que vocês visualizem melhor, tirando aí essa sensação de responsabilidade, né, de ter que lembrar de tudo, que a gente sabe que não tem como, né, humanamente impossível. Então, o software ele consegue proporcionar para vocês não só a emissão de lembretes que vão ajudar vocês aí a exercer tudo que tem que ser feito dentro do prazo, mas também vai ajudar vocês a organizar tudo num só lugar e comunicar esses dados para gerar valor disso. Vai permitir uma visualização muito mais efetiva, tanto do ponto de vista individual, eu com as minhas demandas, mas também do ponto de vista universal das demandas do time e até mesmo do escritório como um todo. Vai possibilitar a realização de um atendimento muito mais efetivo para o seu cliente, mais personalizado, mais próximo, né? E um atendimento que a gente fala muito de ser um atendimento mais preventivo e não reativo, né? Porque a reação ela causa muito estresse para o cliente e para o escritório, né? Para os profissionais. Então, quanto mais a gente puder antever demandas, melhor para a gente se organizar e para a gente ter efetividade. E, por último, queria trazer um olhar para vocês, que eu acho que isso é latente no mundo que a gente vive, essa organização, essa gestão através da tecnologia, ela vai preparar vocês para as demandas de uma sociedade que muda cada vez mais, né? Que exige cada vez mais agilidade da gente e mais adaptação. Então, você tendo a casa organizada, a rotina organizada, tudo andando redondo, faz com que vocês se adaptem às novas necessidades que o mundo vai trazer para a gente e que são muitas vezes imprevisíveis, né? Depois que eu acho que a gente viveu a pandemia, isso ficou cada vez mais claro para a gente. Então, só aproveitar para agradecer mais uma vez pela participação de vocês. É um prazer enorme para a gente estar aqui, uma honra mesmo. Vou pedir para a Pabline depois deixar aqui os nossos contatos, caso vocês queiram trocar ideia, compartilhar alguma dificuldade, algum desafio que vocês estão tendo, sejam aqueles que já são nossos clientes, já são nossos parceiros, ou aqueles que ainda não têm uma ferramenta de gestão, estão querendo entender um pouquinho mais como que o Legal One pode apoiar vocês. E aí eu queria passar a palavra para o Otávio também, para ele fazer as considerações finais. É isso, gente. Bom, logo de início, gostaria de dizer que foi um prazer poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês aquilo que a gente vai aprendendo no cotidiano, aqui no dia a dia. E da mesma forma que eu tentei mostrar para vocês, foi justamente da forma como eu aprendi aqui. A cada novo cliente, a cada novo relato, a gente vai descobrindo novas formas de ter essa atuação. E, no mais, só gostaria de deixar muito claro, se tem algum cliente aqui que eu já fiz essa implantação, fica à vontade para me mandar um e-mail para entrar em contato.
E quem também eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, sinta-se à vontade também para usar esse endereço que está aqui compartilhado e poder ter esse primeiro contato com a gente. A gente é super aberto, a gente adoraria receber esse contato de vocês. No mais, se alguém, deixa eu ver se alguém mandou pergunta aqui, Fê. Um cliente perguntou aqui para a gente sobre desenvolvimento de aplicativo, que é uma coisa que ajuda também nessa gestão de rotina. A gente não consegue passar um prazo para vocês, tá, pessoal? O que a gente pode dizer é que a gente tem um projeto muito grande em desenvolvimento de melhorias do sistema como um todo. A empresa está atenta a todo momento às propostas de melhoria de vocês, às necessidades, a novas funcionalidades que estão surgindo. Então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, acompanhem a gente, porque a gente está sempre trazendo novidades e trabalhando em prol daquilo que traz mais valor para vocês. Então, E as tá ficando demandas estão bonito, sendo né? priorizadas. Oi? E tá ficando bonito esse novo Ligaúa. Sim, sim, a gente vai ter novidades em breve para passar para o mercado. Pablini, queria passar a palavra para você e agradecer mais uma vez pelo seu convite. Imagina, eu que agradeço. Fê e Otávio, foi muito bom aqui hoje esse encontro com vocês. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito nesse papo aqui, tão relevante, tão interessante para os advogados. Eu não enviei aqui, né? Normalmente, pessoal, eu envio para eles as perguntas, mas a gente recebeu muitos elogios, né? Às vezes não chega perguntas, mas os elogios, eles ficam aqui na nossa caixinha o tempo todo. Então, repassando as mensagens que eu recebi aqui, Otávio, Fê, muitos clientes falando muito bem de vocês, alguns falaram que tiveram alguns meses atrás treinamentos e que foi muito bom, então repassando essa mensagem aí de carinho dos nossos clientes, também dos participantes. Muito bom. A primeira vez que a gente faz aqui com o Otávio, né? Mas a Fernanda também aqui já é de casa, então muito legal, interessante trazer essa dinâmica com esse tema aí tão importante. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então agradeço novamente a participação de todos. Essa gravação vai ficar disponível no site da Thomson Reuters, então vocês podem acessar em alguns dias, mas também, se quiserem, nós já temos algumas gravações dos outros webinars que fizemos recentemente, então podem acessar www.thomsonreuters.com. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, 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 pessoal. gente. Muito Obrigada. obrigado.